Oi pessoal, o vídeo de hoje é de bate-papo pra vocês, hoje sobre o curso de História em específico. O conteúdo desse vídeo surgiu após uma pergunta que me fizeram no direct do Instagram, que era justamente uma dúvida que essa pessoa tinha, era relacionado a se o curso de História seria pra ela e o que eu teria a mais pra falar sobre isso, que ela gostava bastante do conteúdo que eu trago sobre o curso, com clareza, com sinceridade, que ela gostava bastante disso e por isso ela estava procurando uma pergunta mais específica que ela não havia encontrado ainda aqui no meu canal, e aí eu decidi criar esse conteúdo relacionado ao curso de História. Pensando exatamente nessa pergunta, eu criei esses 3 tópicos que eu acho que todo mundo deveria se perguntar antes de fazer a escolha para determinados cursos. Afinal, fazer um curso só porque um pai ou uma mãe quer que você faça, porque vai te trazer, sei lá, uma estabilidade financeira, vai te trazer um status, sabe? De um pai ou uma mãe dizer, meu filho é médico, meu filho é doutor, sabe? Uma coisa assim desse estilo, sendo que pra você profissionalmente você não vai ser um bom profissional porque não era aquilo que você queria. Eu, Samantha, na minha visão e opinião, que eu sempre trago aqui pra vocês, a minha opinião, eu não acho proveitoso, eu não acho que vai ser algo benéfico pra você. Eu vejo de exemplo um rapaz que tava fazendo uma disciplina comigo e aí ele comentou que já tinha formação em Direito e aí eu fiquei assim, ué, mas você tem formação em Direito e tá fazendo História pra complementar a sua formação em Direito? E aí ele falou, não, eu fiz Direito porque meu pai queria que eu fizesse Direito. E aí foi engraçado porque eu fiz, ele falou que queria que eu fizesse Direito, eu fiz o Direito. Quando eu me formei, ele em nenhum momento disse que eu tinha que exercer a profissão de advogado. Ele falou que queria que eu me formasse, queria que eu fizesse Direito. E aí quando eu peguei o canudo, o diploma, eu virei pra ele e falei, tá aqui, agora eu vou fazer História. E aí o pai ficou assim, falou, mas... Aí ele, pai, você disse que queria que eu me formasse, você não disse que queria que eu exercesse a profissão. E aí eu olhei pra cara dele e ri, assim, sabe? Porque eu fiquei, relato, e é muito do que os pais se espelham e querem que os filhos sejam, e não é bem exatamente o que o filho quer propriamente. E isso é muito ruim, sabe? Você fazer as escolhas baseadas na escolha que seus pais querem pra você. E isso também foi um dos pontos que ela destacou pra mim, que os pais não queriam que ela fizesse História porque não viam uma profissão, uma área após a formação. Eu sou estudante universitária, ainda não trabalho, não estagiei na área da História para dizer para vocês seguramente como é o mercado. Se você atua, diga nos comentários como é a área especificamente, eu vou adorar saber. Mas vamos começar pelo primeiro tópico que eu acho que todo mundo deveria se perguntar antes de escolher qualquer curso de graduação. Eu me vejo, como assim, Samantha, eu me vejo? É exatamente no sentido de eu me vejo trabalhando com isso, eu me vejo exercendo essa função, eu me vejo atuando nesta área. No caso da formação de História, eu me vejo numa sala de aula, eu me vejo dando disciplina de História para fundamental, ensino médio, talvez avançando mais na carreira no ensino superior, seguindo uma vida acadêmica. Eu me vejo nisso, eu me vejo trabalhando com isso, com crianças, com adolescentes. É isso que você tem que ter em mente, pensar e refletir bem dentro de você. Se você tiver uma pessoa próxima a você que já exerce a profissão, converse com esse profissional, veja a visão dele, mas também não capite muito do negativo, porque eu sei que tem muitos profissionais que já estão desgastados pelos anos dentro do mercado e acabam passando uma visão para você, estudante, muito desvalorizada. E obviamente, não tô dizendo, eu já fiz vários vídeos falando que há sim uma grande, enorme desvalorização por parte do Estado, do município, com relação ao professor. Afinal, o professor, como eu já falei em outros vídeos, é uma das figuras mais importantes para a formação de várias profissões. Você tem que se imaginar e se ver nessa posição tão importante. O segundo tópico é, eu me identifico com a área. O que eu quero dizer com identificar? A história que a gente vê na sala de aula no ensino fundamental, durante o médio, ela não é nada comparada ao que você vai aprender na universidade. Você vai ter uma mente, uma visão sobre o campo e a área, a construção da história muito mais grande, abrangente do que aquele pequeno dia e, sei lá, meia hora de aula uma vez por semana, sabe, que tu tem na escola. Não é, você não vai aprender como foi, sabe, uma coisa linear, como foi a colonização, como foi a chegada dos portugueses. Você não vai aprender isso na faculdade. Então, obviamente, você vai aprender muito mais, um conteúdo muito mais enriquecido. Mas será que você se identifica exatamente com isso?
com o que a história tem pra te dar e te trazer de conteúdo, se tu não se identifica, se tu não acha, se tu não tem interesse, se tu não gosta de ler, porque, gente, tem muita leitura no curso de história, muita mesmo, exigência que muitos professores têm em questão de construção de trabalhos escritos, de seminários. Teve semestre que eu tive 3 seminários, sabe? De cada professor diferente. Teve um professor no período passado de América, a professora no caso, que só trabalhou com seminário. Tipo, era seminário atrás de seminário, seminário atrás de seminário. O que pra mim foi desafiador, porque eu sou o tipo de pessoa que eu falo aqui pra vocês totalmente desenvolta, mas eu tenho muita vergonha de falar em público. Eu tenho que trabalhar muito isso, né? Porque o historiador, ele trabalha também com fala, com público, indo e construindo esse lado realmente de se comunicar com outras pessoas. Então, se você não se vê nisso, se você não se imagina nisso, afinal, um professor, ele é, querendo ou não, o centro de uma sala de aula, então eu também tenho que aprender a lidar com esse meu outro lado. Então, quando eu entrei no curso, eu já imaginei que eu teria que desenvolver esse meu lado de perder essa vergonha de falar em público, porque eu vou chegar a um determinado momento que eu vou ter que lidar com uma turma, sei lá, de 30 alunos, e eu tenho que saber manejar e ter jogo de cintura para conseguir falar e ser compreendida por uma turma. Então é exatamente isso que você tem que ter em mente, tá? O terceiro ponto que eu tenho para destacar para vocês é: eu quero fazer por quê? Isso eu acho que é o mais primordial, é o mais importante. Quem acompanha o canal há um tempo, antes de eu começar os vídeos de história, eu fiz um único vídeo sobre curso de jornalismo. Eu cheguei a fazer 2 períodos de jornalismo. Não é um curso que eu digo pra vocês que eu amei, mas não quero dizer que eu odiei. Muito pelo contrário, quem sabe um dia aí. E cinema. As pessoas sempre me perguntam por que eu não faço cinema. Porque eu sempre tô ali em volta disso. Minha tia mesmo, quando minha mãe falou que eu tinha passado pra faculdade, minha tia achou que ou era de cinema ou era de jornalismo, que envolvesse comunicação. Porque eu sempre fui aquela criança de assistir uma novela e ficar: como é que esse diretor deixou esse ator atuar desse jeito? Se eu fosse o roteirista disso aí, eu não deixaria isso passar. Como esse escritor, como esse autor de novela deixou esse personagem ser construído dessa forma? Esse ator não tá entregando o que tinha que estar entregando, tá faltando exigência desse diretor em cima desse ator para que ele entregue mais, sei lá, drama nesse personagem que exige tanto. Eu sempre fui esse tipo de menina, sabe? De ver novelas e palpitar. E minha tia sempre via isso e falava que um dia ela ia assistir uma novela minha. Então, assim, são coisas que a gente vai ao longo da vida vendo que a gente tem habilidades, mas querendo ou não, a história também sempre teve ali. Eu sempre fui muito apaixonada por esse conhecimento a mais, por saber, por questionar, sabe? Por ter essa curiosidade, essa coisa aguçada de querer saber o porquê, sabe? De questionar realmente. Então, exatamente isso. Você tem que também se questionar. Por que eu tô escolhendo esse curso? Mesma coisa medicina. Como é que você quer fazer medicina se tu não gosta de ver sangue? É o meu caso. Eu nunca daria certo na área da saúde porque eu não consigo nem me ver sendo espetada quando eu vou tirar sangue. Uma vez que eu fui doar sangue, eu passei mal, eu desmaiei. É complicado, assim, é difícil. É quando você não tem, vamos dizer assim, a vocação para aquilo ali, mas você quer se forçar pelo status ou porque os pais estão te pressionando para que você faça aquela escolha, mas você, tipo, tem zero identificação com aquilo. Então vá minando, assim, as opções, vendo exatamente o que você, indivíduo, que você, como pessoa, se imagina, o que você se vê trabalhando, o porquê de você estar escolhendo aquilo. Eu vou escolher jornalismo porque eu gosto de escrever, eu me vejo trabalhando na televisão, por trás dos bastidores, talvez como um âncora de um telejornal. Se vê, se imagina, sabe, exercendo aquilo. E vendo os porquês, buscando em você as suas qualidades, os seus pontos fortes, o que você vê mais garramente trabalhando. E isso é o ponto-chave para você descobrir o que tu quer fazer, qual curso de graduação você quer escolher. Se é história, seja feliz, independente do que os outros vão dizer, independente do que as pessoas vão achar que você não vai ser, porque é isso que as pessoas geralmente sempre pensam. Fulano não será, mas veja e cresça por você. Eu acho que essa é a grande dica e valiosa dica que eu tenho pra dar pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, falando exatamente sobre o curso. Eu sei que estamos aí num período de nos retrair e de nos conter dentro de casa por causa disso que tá tudo acontecendo no mundo devido à pandemia, mas curso de história, com certeza, assim como vários outros cursos, assim como a sua escola, também será retomada, se Deus quiser. Vamos retomar também os nossos cursos de graduação. Eu sei que tem muita gente que estava ansioso para iniciar o período, que passou no SISU e estava só naquela expectativa, mas vai tudo correr tudo bem, eu creio nisso.
E é basicamente isso que eu queria trazer hoje de conteúdo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se esqueceram no meado do vídeo, deixa aqui antes desse finalzinho o seu gostei. É muito importante na divulgação. E se tu for novo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim tu não perde nenhum vídeo novo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!